Hoje, tá? Capítulo 8, versículo 26 em diante. Filipe é enviado em missão. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o mágico Simão, que se converteu, mas que queria comprar os dons do Senhor por dinheiro, e o apóstolo Pedro falou para ele que as coisas de Deus não são assim, compradas, e que ele precisaria se arrepender profundamente para que o Senhor viesse ter misericórdia da sua vida. E a missão de Filipe vai continuar. No começo do capítulo 8, que a gente estudou lá na aula retrasada, a gente viu a perseguição da igreja com o apóstolo Paulo. Colocava as pessoas nas prisões, e a igreja, num momento muito complicado, esse homem foi levantado, o diácono Filipe, para fazer uma grande obra em Samaria. Essa obra cresceu tanto lá que impactou lá em Jerusalém. Pedro e João tiveram que vir para batizar, para reforçar ali a igreja do Senhor, impor as mãos e ungir muitas pessoas para que a obra viesse a ser mais poderosa ainda. E agora Filipe vai sair de Samaria, porque Deus chama ele através de um anjo, para que ele vá numa missão atrás de um eunuco, querido. Isso aqui é muito interessante, essa história. Eu vou ler, vou explicar, porque para não ficar muito cansativo, são muitos versículos, eu já vou lendo e vou explicando, amém? Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, nossos irmãos que estão aqui nessa noite, que já adoraram, já deram excelentes testemunhos diante de Ti, que Tu venha nos abençoar, nos dar o direcionamento, o discernimento nesse momento, para que possamos ministrar a Tua palavra. Nos enche com Teu Espírito Santo. As pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem através das redes sociais, que elas possam ser impactadas, que elas possam ser curadas, que elas possam ser salvas pelo poder da Tua palavra. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Versículo 26, todos encontraram? Dá glória para Jesus. Estou alegre hoje aqui, a casinha está bonitinha, bate uma foto aí, bem envelhecida, dos irmãos aí para incentivar os outros. Tá? Toda quarta, o João veio hoje, olha, o João está aqui, nosso Joãozinho, aí está se tornando já um jovenzinho, né? O João está ficando grande, está crescendo a cada dia. Estou feliz também com a presença da minha sobrinha lá de Malcajuba, que está aqui, a Laís. Ela é a caçula do meu irmão, ele tem 11 filhos. Ela é a caçula, e olha aí, a cara da avó dela. Está passeando aqui com a gente, aqui na cidade de Belém. Ela também louva o Senhor, mas domingo ela vai louvar, se ela ainda estiver por aqui. Ela vai estar aqui, mamãe, até domingo? Então domingo ela vai louvar. Ela é levita, serva do Senhor. Viu? Está também ali a levita Rebeca, ali atrás. Que bom, Rebeca, que você está aqui, tá, minha filha? Feliz de te ver aqui, tá? Deus te abençoe, te dê força na tua jornada, no teu ministério. É um ministério muito lindo que Deus colocou na sua mão, que é o ministério de louvor. Sua voz é ungida por Deus, você tem um talento muito grande, viu? Por isso que há muita investida do mundo contra a sua vida, porque o chamado seu é um chamado aí para todas as nações, através do louvor, engrandecer o nome do Senhor, assim como o da Emily também, são levitas do Senhor. Então olha o texto que diz no versículo 26, Filipe enviado em missão. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Só aqui já tem muita revelação nessa noite. A gente sabe, presta atenção para cá, deixa o cachorro latir, presta atenção para mim aqui, você não perdeu o leque da revelação. O texto diz para ele se aprontar e ir em direção ao sul. Ele está em Samaria, no norte de Jerusalém. E o Senhor manda um anjo ir lá com ele e ordena a ele agora para ele descer o sul e ir até Jerusalém, de lá até Gaza. Isso, naquele tempo, a gente sabe a dificuldade do transporte, não é como hoje, tudo é rápido. Ele vai o que percorrer aí? De Samaria para Jerusalém dá uns 100 quilômetros. Se você emendar até Gaza, já vai para 150 quilômetros. Então ele está em Samaria fazendo a obra. Ele ouve a voz do Senhor. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce a Jerusalém a Gaza, porque tem um grande plano, um grande projeto na vida de uma pessoa. Queridos, isso aqui é tremendo.
Quando Deus quer fazer uma grande obra na vida de uma pessoa que está buscando a Ele, porque esse homem aqui é um eunuco, só que ele vai a Jerusalém já adorar o Senhor. É um homem que se simpatiza com as coisas do Senhor, que gosta das coisas do Senhor. E quem sabe quando ele chegou lá, quem sabe ele não entrou no templo, porque ele é um eunuco e é da África. Quem sabe se deixaram ele entrar lá no templo, mas tinha os pátios dos gentios. A gente sabe ali na tela que eu coloquei para vocês, que tinha o pátio dos gentios justamente para receber essas pessoas. Se ele entrou ou não entrou, nós não sabemos, mas que ele foi a Jerusalém adorar o Senhor, ele foi. Vamos ler o versículo 27. Ao que se ele levantou, Filipe partiu, obedecendo ao Senhor, a voz do anjo. No caminho encontrou um eunuco, o foco é o eunuco, etíope, olha, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, ou Quêndice, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para o quê? Para adorar Deus. Um homem de alta posição, um eunuco da rainha dos etíopes, quase não sai. Isso aqui é interessante, veja que ele é o quê? Para você ser um eunuco no mundo antigo, quando a gente vai estudar a história, tanto no reino da Pérsia, como no reino babilônico, Egito, ou romano ou grego, sempre tinha os eunucos que faziam parte da corte dos imperadores. Então eles pegavam essas pessoas jovens. Daniel não foi jovem para lá com seus amigos? Então por isso que muitos eruditos dizem também que castraram também Daniel e seus amigos para servir na corte da Babilônia. Isso não está na Bíblia, mas tudo indica que também eles foram castrados para servir lá, depois de 3 anos ali no capítulo 1 de Daniel, servindo ao Senhor, se afastando de tudo, para que eles pudessem ser levantados dentro da Babilônia. Então era de praxe ter eunucos na corte. Para quê, pastor? Para comandar não só o harém, mas também para que eles não viessem se envolver com a rainha, ou com a filha do rei, ou com o filho do rei, e tivesse descendência. Então tinha que passar a faca no bilinho da pessoa. A pessoa se tornava um eunuco para servir dentro da corte. Isso a pessoa ia bem jovinha, com 12 anos para lá, para ser treinada para servir na corte do rei. Esse homem aqui, quando a gente vai estudar a história dele, esse homem aqui faz parte de uma grande posição que a rainha colocou sobre ele, para ele cuidar. Olha o que o texto diz: ao que ele se levantou e partiu, Filipe, no versículo 27, acompanhe. No caminho encontrou um eunuco, etíope, alto oficial, administrador dos tesouros da rainha de Candace. Então a posição dele, trazendo para os nossos dias, ele era o que? Um ministro do governo atual do Brasil. Então era um homem de alta posição. Então esse homem ia a Jerusalém, porque ele era tipo um prosélito. Prosélito é aqueles que gostam das coisas da cultura judaica. Muitos se convertem, no caso que nós vamos estudar no capítulo 10, de Cornélio também, que gostava muito das coisas do Senhor, abria a casa dele para receber muitas pessoas, ele ficava em oração e o anjo se revelou, mandou chamar Pedro, que a gente vai estar no capítulo 10. Então a gente vê que esse homem, assim como Cornélio, de querer conhecer o Senhor, porque quando tu quer conhecer o Senhor, que tu não tem um conhecimento, Deus envia uma pessoa para cuidar de ti e te ensinar. E te dá o direcionamento, porque o teu coração está leve para receber os ensinos do Senhor. É o que está acontecendo na vida desse homem. Por quê? Porque olha que o versículo 28 vai dizer. Vamos ler lá. Retornando para casa, ele já tinha ido adorar lá o Senhor, e agora estava voltando para a Etiópia, para Candace. Ele ia percorrer cerca de quê? De 2.600 a 3.000 quilômetros para chegar na sua casa. Você já pensou o homem sair da sua casa? Naquele tempo só tinha o quê? Como ele era de alta posição, quem sabe ele não tinha uma carruagem padrão para levar ele, mas a maioria das carruagens era de boi.
Era de boa mesmo, levando a pessoa bem leve mesmo, levando. Era dias e dias de viagem ali pela estrada, que essa estrada que sai de Gaza, vai para o Egito e vai para a Arábia. Era nessa estrada que ele estava. E como ele tinha esse prazer em conhecer o Senhor desloca Filipe de Samaria para ir a 150 quilômetros atrás dele, só para mostrar a revelação da palavra no coração daquele homem que queria conhecer o Senhor. Vamos estudar aqui no versículo 28. Retornando para casa, o eunuco, sentado em sua carruagem, de volta, depois de adorar ao Senhor, ia lendo o livro do profeta Isaías. Às vezes você lê a Bíblia e você não entende. Eu me lembro que quando eu comecei, antes da minha conversão, eu comecei a ler o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Número, ainda tem mais um que eu estou esquecendo, o Êxodo. Não, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os 5 primeiros, é o Pentateuco falado. Amém? Tudo escrito por Moisés. Então eu comecei a ler, só que eu não entendia. Eu lia ali e não conseguia entender as escrituras. Aí eu fui estudar, porque engloba o quê? O mundo espiritual, não é ou não é? Então, para você entender a Bíblia, você tem que ter um homem que vai lhe ensinar. Uma pessoa que vai lhe ensinar. Por isso que nós estamos aqui no culto de ensino. Para a gente aprender a palavra de Deus, que quando a gente chegar lá no texto, a gente vai saber explicar para as pessoas. Esse homem aqui estudava ali, mas ele não tinha entendimento, até porque ele não fazia parte da cultura judaica. Mas ele queria conhecer. Ele queria descobrir na volta. Quem sabe ele não foi decepcionado, que ele procurou, quem sabe, alguém ali em Jerusalém para lhe dar uma dica, um estudo, para conhecer as profecias, e quem sabe ele foi rejeitado. E Deus olha para o coração desse homem, retornando para casa, sentado na sua carruagem, e lendo o profeta Isaías. Versículo 30. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? No antigo mundo, no mundo antigo falando, as pessoas não liam assim em silêncio, elas liam mesmo de voz alta. Entendeu? Eles liam mesmo assim de voz alta. Por isso que ele pergunta: você entende o que você está lendo? Ele vai dizer no 31, ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse ao seu lado na sua carruagem. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Versículo 33, em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? No versículo 34, por favor, peço-me que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de uma outra pessoa? E o eunuco, cheio do Espírito Santo, conhecendo as Escrituras, Felipe vai dizer para ele no 37, ao que Felipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. Não, eu acho que eu pulei aqui, é o versículo 35. E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus para ele, dizendo: o que você está lendo foi o que as profecias apontavam para o Messias, porque Jesus é o Messias. Foi ele que ficou como uma ovelha muda diante dos seus perseguidores, porque era o foco da sua primeira vida, ele vinha como um servo sofredor. A primeira vinda de Jesus nessa terra, ele vinha como um servo sofredor. Ele não ia abrir a boca de qualquer maneira, ele só falava quando era necessário ele falar. Você via ali no interrogatório de Pilatos, quando Pilatos estava interrogando ele, perguntando para ele o que era verdade, e Jesus não respondeu totalmente a pergunta de Pilatos, ele só falou o necessário para ele: olha, se eu quisesse, meu Deus mandaria aqui milhares de anjos e resolveria o problema.
Mas ele falou, mas a minha hora ainda não chegou, ainda não é o momento. Então é isso aqui que Filipe está explicando para o eunuco, que Jesus veio nessa terra. Em sua humilhação, no versículo 26, a justiça lhe foi negada. Por quê? Porque todo mundo era quase contra Jesus Cristo, daqueles que tinham inveja do seu ministério. A classe mais alta ali da sociedade era ao contrário aos ensinos de Jesus. Então é contra tudo isso que o profeta escreveu sobre o Messias 600 anos antes. O profeta Isaías escreveu sobre Jesus, e tudo que ele escreveu se cumpriu assim, vamos dizer assim, tintim por tintim, arriscadamente, versículo por versículo da Bíblia na cruz do Calvário. Tudo que ele descreveu há 600 anos antes de Jesus ir para a cruz, para você ver a precisão da profecia, quando ela é profunda e quando ela é de Deus. Aleluia. E Filipe, tomando a palavra, no versículo 35, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus para ele. Prosseguindo no versículo 36 pela estrada, chegou a um lugar onde havia água. Foi quando o eunuco observou: eis-me aqui água, que me impede de ser batizado. O homem estava tão querendo Deus, por isso que Deus manda Filipe atrás dele, que ele queria fazer algo para o reino do Senhor. Ele estava com sede em seu coração em conhecer. E quando ele vê a água, ele falou: o que me impede agora de ser batizado? Porque eu me lembro, quando eu me converti, eu queria logo ser batizado. Entendeu? Porque você quer realmente morrer para o mundo e fazer a obra do Senhor. Aquilo arde no teu coração. Eu fui atrás dos pastores, ali onde eu me congregava, ele falou: tu vai ter que passar por um processo de 4 a 5 meses para ver se realmente tu é crente. Vai fazer um discipulado, entendeu? Eu passei por exemplo, eu me converti em fevereiro, fui me batizar lá para outubro, agosto, lá no Templo Central, lá no pé do Formosa. Lá tem um piscinão que eles abrem no palco e lá a pessoa se batiza. E quem me batizou, me lembro benzinho, que foi meu professor em teologia, que é o pastor Rosimar. Um homem, uma bênção de Deus, um grande professor teológico, um grande amigo, um grande pastor, nosso irmão Rosimar. Queridos, então, para você ver como é importante a gente abrir o nosso coração para as coisas do Senhor. Se você é crente, você tem que ter esse desejo em ser batizado, em ir às águas. Hoje a gente não vê mais esse interesse na vida do crente. A pessoa se converte e para ela não é que aquilo é tão banal, não, querido. A nossa conversão ela tem que ser profunda. A nossa conversão ela tem que ser séria diante de Deus, que é para Deus receber o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. O 37, ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês no teu coração. Em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, para você ser batizado é muito fácil. É só você crer que Jesus é o Filho de Deus. Você crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus? Tu crê, João, no teu coração? No dia lá vou te perguntar: João, tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Tu crê que Ele ressuscitou dos mortos? Tu crê que Ele é o Messias? Ele vai dizer, mas tem que ser do coração dele. Olha aqui que o texto diz: ao que Filipe orientou-lhe no 37, tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus manda Filipe em direção desse homem para realizar o grande sonho do coração dele, que era saber mesmo se Jesus era o Messias, que era saber mesmo o rumo que ele ia tomar da sua vida, porque aqui ele está voltando para a sua terra. E quando a gente vai estudar no profundo a história desse homem, até os pais da igreja dizem que quando ele chegou lá em Candace, ele formou uma grande comunidade, ganhou muitas almas para Jesus por causa da atitude dele. Irineu de Lyon escreveu sobre ele, fala essas coisas aí no mundo da história do cristianismo. E olha o que vai acontecer no 39, a gente já vai encerrar. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Aqui tem um grande mistério.
Deus arrebatou ele, tirou ele com força. É a mesma palavra que está lá no livro de Tessalonicenses, que é harpazo, tirar com força. Deus teletransportou ele. A ciência está doida estudando para teletransportar os animais, né? Os caras estão estudando ali na Suíça. Tem um CERN lá, que é um grande centro de pesquisa, para ver se o cara consegue movimentar, se consegue teletransportar um animal ou um ser humano. A Bíblia já fala, só Deus que faz isso. Enquanto a ciência está estudando, Deus já está mostrando na Bíblia que ele teletransportou Filipe de um lugar para o outro. Olha o que o texto vai dizer, isso aqui é tremendo. No versículo 39, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe, tirou-lhe com força daquele lugar, e o eunuco não viu mais ele, foi no sobrenatural. Ele estava ali batizando ele, porque ele está lá em Samaria fazendo a obra. Agora o Senhor vai tirar ele da onde? Ali das cercanias de Gaza com Jerusalém, na estrada ali encontrou ele, e vai teletransportar para ele a 50 quilômetros lá na frente. Vai tirar ele da onde, pastor? Olha o que o texto vai dizer. Entretanto, em 40, para a gente encerrar, Filipe apareceu em Azoto. De Azoto para Gaza dá o quê? De 35 a 50 quilômetros. Deus arrebatou ele, tirou ele de lá, no sobrenatural. Quando eu não vi, cadê o cara? Sumido. Isso é loucura, gente. É assim que vai acontecer naquele grande dia no arrebatamento da igreja. O Senhor vai tirar, arrancar com força o crente da terra, porque o crente não quer sair daqui. Ainda mais o crente que está cheio de grana, está com a vida boa, está bombando aí. O cara não quer sair daqui da vida boa. Jesus, por isso que Jesus vai arrebatar ele com força, vai tirar ele da terra, porque ele não quer sair daqui. Você entendeu? Isso aqui é uma grande surpresa. Olha, versículo 39, quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Voltou alegre, porque voltou batizado. Aleluia, e voltou confiante que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia a Deus. O que é que a gente aprende com essa palavra? Que não existe dificuldade que Jesus não possa resolver. Glória a Deus, aleluia. Jesus não se importa se aqui está cheio de multidão. Ele só se importa se tem um coração ali que quer realmente servir a Ele. Veja que Jesus tira um homem lá de Samaria para ir atrás desse homem, porque ele queria conhecer a verdadeira revelação da palavra de Deus. Deus não precisa de multidões para fazer a sua obra, querido. Ele só precisa de uns 2 ou 3 que queiram fazer, e a obra cresce. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, depois ele ainda foi para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Será que ele estava cheio de Deus? Será que ele era um crente convertido? A lição maior que eu aprendo aqui é o local onde ele estava, porque Jesus veio para todas as nações. O homem sai da Etiópia direto para Jerusalém, hoje é 4.000 quilômetros. Mas de que andasse para lá diminui mais 1.000 quilômetros. E naquele tempo não tinha avião, era só mesmo nesse burrinho de carga, ou então no camelo pelo deserto, ou então na carga de boi. Ou então naqueles grandes carruagens que só o Império Romano tinha, os faraós do Egito, que tinham os melhores cavalos do mundo, que corriam muito. Então a dificuldade era muito grande, querido. Esse homem desceu para Jerusalém. E quando ele vem de lá, Deus envia uma pessoa atrás dele, para que a palavra dele chegasse na Etiópia, chegasse naquela região. E quando chegou lá, se espalhou. Por isso que hoje a Etiópia ela está entre as 10 maiores nações do mundo, onde o cristianismo cresce a cada dia. A primeira nação é os Estados Unidos, a segunda é o Brasil, onde tem mais crente. E a terceira, o México, e a Etiópia está entre os 10 do mundo. Tudo por causa do quê? De uma atitude de um homem. Não só dele, mas também da rainha de Sabá, lá atrás, se tu for puxar. A rainha de Sabá, quando ela conhece Salomão, ela tem um filho com ele, Menelik. Esse Menelik vai para a Etiópia, lá ele espalha a cultura judaica. É desde lá que essa sede pelas coisas de Deus. Aleluia, Jesus.
Entretanto, Filipe apareceu em Azoto. Jesus tirou ele de Gaza, levou ele para Azoto, arrebatou ele. De lá ele foi para Cesareia e já estava pregando a palavra de Deus. Um diácono fazendo a obra de Deus, de um grande evangelista. Esse homem aqui, a gente vai ver lá na frente, ele tem filhas. É uma família muito abençoada por Deus, que cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? A Emily vai louvar o Senhor, tá? E nós vamos estar encerrando esse culto, viu? E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, é só deixar aqui no gasofilaço, tá? Vai ter alguma coisa hoje aí, irmã? A irmã Raquel, eu estou lhe devendo aí o negocinho da sopa, né? Hoje foi muito atarefado lá, irmão. A gente não teve tempo nem de respirar. Mas a gente vai combinar na outra quarta para a gente fazer uma coisa melhor aí para nossos irmãos, tá? Domingo, tá? Mas tem aí, né? É uma sopinha, é? Tem a sopinha aí, nossa irmã fez aí de todo o coração e nós vamos tomar nossa sopinha, tá bom? Então vamos para os nossos lares, vamos ficar de pé. A Emily vai louvar ao Senhor, vai orar e louvar.